dos tumores que nós testamos, um tumor tinha um efeito assim muito maior do que os outros. O Zika tinha efeito sobre o tumor. Isso, exatamente. O Zika, nesse tumor, ele tinha um efeito muito maior. E por que que nesse tumor o Zika era mais eficiente, ele matava mais o tumor? Aí a gente fez essa análise de expressão global e nós observamos, primeiro, que essa célula tem um perfil de expressão desses genes que se assemelha muito aos das neuroprogenitoras, progenitoras neurais, que é justamente aquela célula que o vírus infecta durante a gestação, o feto, e que causa a microcefalia. E o interessante que a gente mostra é que as células que foram mais sensíveis ao Zika vírus, que é essa daqui, a USP7, ela se parece muito com a célula neuroprogenitora. Tudo bem, mas o que isso quer dizer? O que é parecer muito? O que isso influenciaria? Então a gente pegou esses dados de expressão global e falou para o computador assim, ó, desses genes, quais desses genes estão se comunicando entre si, para a gente ver a via de sinalização celular que está mais enriquecida nessas células, para dar um direcionamento à nossa hipótese, né? E quando a gente fez isso, a gente observou isso daqui, que se chama interatoma, né? São as vias que estão interagindo nessas células, e a gente observou essa via aqui, a CTNNB1, que é a via do Wnt, que é uma via que a gente já tinha descrito no paper anterior, que no Nature Communications, como uma possível via que explicava a maior sensibilidade dos gêmeos afetados ao Zika vírus. E então a gente decidiu testar, bom, será que essa via aqui, ela é crucial para determinar a susceptibilidade dessa célula, dessa linhagem ao vírus, e explicaria então por que ela é mais sensível ou não. E como vocês testaram? A gente modulou essa via. Então a gente inibiu e ativou essa via nas linhagens que a gente tinha de células tumorais. A gente usa drogas, né, que são conhecidas já, que elas têm essa propriedade de, especificamente nessa via, ativar ou inibir em determinados pontos da via, e que o produto final, então, é a via mais ativada ou menos ativada. Então, o ativador, ela chama XIR e o inibidor chama IWP2. Então, quando a gente coloca diferentes quantidades dessas drogas, a gente espera que essa resposta ocorra na via. Então, esse aqui só mostra que ativando a via aparece mais, a via está mais forte do que quando ela está menos ativada. E o inibição ao contrário. E o interessante também é que aqui a gente comprova o resultado do interatoma. Essa linhagem, a USP7 ATRT, ela tem uma via muito mais ativa, já basal, do que as outras. E quando a gente superativa ainda mais essa via, os efeitos do Zika vírus são mais agressivos. Então essa célula sofre mais ainda. A nossa hipótese é que o fato dessa célula ter já essa via superativa, isso facilita o trabalho do vírus. Claro que a gente sabe que são vários outros fatores que podem ajudar, mas o que a gente conseguiu extrair com os nossos dados foi isso. E isso corrobora tanto com os resultados que a gente observou na infecção in vitro, quanto nos animais, e também com o paper dos gêmeos. A gente tinha uma limitação experimental, porque nós queríamos testar como que o vírus teria efeito num tumor humano, só que num camundongo, dentro de um modelo murino, um camundongo de laboratório. Só que a gente não pode colocar um tumor humano dentro do cérebro do camundongo, porque ele começa a rejeitar aquele enxerto. Então nós usamos, isso já é de praxe, usar animais imunodeficientes, para diminuir a resposta imune do animal, para ele não rejeitar o tumor e estudar o tumor. Então o que a gente fez? A gente injetou o tumor no animal e depois infectou com o Zika, o cérebro do animal. E aí, a gente, ao mesmo tempo, pegou um animal que não tinha tumor, a gente só abriu ele, fechou, e depois colocou o vírus, e fomos comparar a sobrevida desses animais. E o que a gente observou foi que, por nosso espanto, que os animais que não tinham tumor, eles morriam muito rápido. Enquanto os animais que tinham tumor, eles sobreviviam. E os animais ainda que recebiam um tumor que era mais sensível, eles sobreviviam ainda mais ainda, né? O que não era esperado. Então a gente queria saber por que isso acontecia, né? E a gente começou a vasculhar nos nossos dados, procurando explicações, e a gente observou que nas células que são mais sensíveis ao Zika, esse vírus ele replica muito rápido na célula. Nas células tumorais. Nas células tumorais, isso. O vírus ele replica dentro das células tumorais rápido, só que ele produz partículas virais que não são infectivas, elas não infectam mais. Como se tivesse um defeito na replicação. Exatamente. O vírus que sai da célula tumoral, ele não é um vírus bem feito. Ele não consegue infectar mais.
E isso explica justamente por que o animal, então, que tem o tumor, ele sobrevive mais. Porque o Zika, ele usa o tumor como um centro de replicação, ele replica muito rápido, só que ele produz as partículas que não infectam o animal. E aí a gente começou a observar que na USP7, principalmente, produzia-se muita quantidade de vírus defeituoso. USP7 quem é? É o ATRT, é o tumor ATRT. Os outros são meduloblastomas. E nessa célula, o Zika ele replicava, matava a célula, replicava muito, só que ele produzia muita partícula que não infectava mais. E aí a gente fez o seguinte ensaio. Bom, vamos pegar então o sobrenadante, o que estava aqui dentro dessa placa, que foi infectada com o Zika, que tinha cada um dos 3 tumores que nós testamos. Então a gente pegou esse sobrenadante, que está cheio ali de vírus, de partícula, que foi o que saiu da célula infectada. A gente pegou esse sobrenadante e colocou de volta em cima de uma célula neuroprogenitora humana, aquela célula saudável, de um indivíduo saudável em desenvolvimento, que são as células que o Zika infecta. E aí a gente observou que das 3 linhagens, pegando esse sobrenadante e colocando de volta nas NPCs, apenas a da OI conseguia propagar a infecção, ou seja, infectar novamente as células neuroprogenitoras, enquanto a USP7 e a USP13, que são as células que foram mais afetadas, elas não conseguiam propagar a infecção. Isso corrobora com a hipótese de que o vírus nas células tumorais ele não consegue produzir partículas virais infectantes da mesma forma com que numa célula saudável. E isso, para a cinética, é muito interessante, porque se você imaginar... Então, o que isso tem a ver com o animal? Aqui é a célula, né? O que tem a ver com o animal? Quando a gente está com um tumor lá, dentro do animal, dentro do sistema nervoso do animal, o tumor ele serve como um centro proliferativo do vírus, o centro de replicação do vírus. Ali ele replica muito rápido, só que ele replica com defeito. Então a propagação da infecção ela é prejudicada por esse defeito na produção de vírus e partículas virais infectantes nos animais que tinham tumor. Enquanto nos animais que não tinham tumor, esse vírus ele conseguiu se propagar de forma mais eficaz e aí por isso o animal veio a falecer antes.